Olá, pessoal. Esse é um vídeo exclusivo para os assinantes dos indicadores Solution Key, feito para você que acredita no projeto e na eficácia dos indicadores, tá? Eu entendo perfeitamente que a maioria de vocês já se decepcionaram com day trade, já caíram em várias armadilhas, né? Golpes e mentiras, coisas do tipo dos cursos de day trade que tem por aí que prometem ganhos fixos diários, tipo ganhe R$ 200 por dia, ganhe R$ 500 por dia. Tem alguns aí que prometem até muito mais do que isso, né? 2.000, 3.000 por dia. E eu sei que o resultado disso é que você já perdeu muito dinheiro, né? Perdeu muito tempo estudando esses materiais, esses indicadores e também perdeu dinheiro em busca de um indicador, de um setup que realmente funcione e que vai fazer você realmente ganhar dinheiro. Mas eu preciso falar algo para você. Veja só, eu sei muito bem o que é isso, tá? Eu estou no mercado financeiro desde 2016, tá? Desde 2016. Já vi de tudo, já comprei cursos, indicadores, já operei opções binárias, forex, tudo que você possa imaginar, tá? Então foi mais ou menos em meados de 2019 que eu comecei a operar na B3, que não era nem B3 ainda na época, né? Não era, era bolsa de valores mesmo na época, né? Mas em 2019 foi a minha virada de chave, tá? Eu já sabia tudo sobre análise técnica, análise fundamentalista, macroeconomia, o arroz e feijão, né? Para quem está entrando no mercado financeiro, o price action, os padrões de candle, e já testei todos os indicadores técnicos que você possa imaginar, tá? Mas foi quando eu comecei a estudar programação, tá? Especificamente comecei com PHP, mais voltado à internet, depois estudei algumas coisas de JavaScript, de Java e por fim cheguei em Python, tá? Mas foi estudando programação que lá atrás, que na verdade eu estudei muito sobre o MQL5 e fiz os meus primeiros indicadores e robôs voltados para o mercado de Forex na época, para quem operava moeda, né? E, e foi fazendo esses primeiros robôs em MQL5, indicadores, que eu passei a encontrar soluções realmente eficazes no sentido de analisar gráficos e os ativos, né? É, indicadores que pudessem me dar sinais de alta probabilidade de acerto e sucesso, né? Então eu preciso que você entenda que os indicadores hoje, os indicadores Solution Key, é o resultado da minha pesquisa de anos, tá? De estudos, de testes exaustivos, backtests, tá? E também de conexões com pessoas importantes, tá? Programadores que eu conheci ao longo do tempo e principalmente agora na atualidade, um amigo que tem me ajudado, programador também, Felipe Firma, que tem boa parte de parcela no sucesso desses indicadores, tá? Então, nesse vídeo eu vou literalmente abrir a caixa preta do meu operacional e dos indicadores que me trouxeram resultados reais, tá? E a consistência que eu tenho hoje operando, tá? Eu quando eu tomo um stop, eu não me desespero, porque eu sei o que eu estou fazendo, tá? É claro que alguns dos indicadores foram adicionados recentemente para trazer mais objetividade ao setup, tá? O que acontece assim, alguns dos indicadores eu nem precisaria ter eles na tela, porque eu tenho uma visão muito clara quando o mercado está consolidado, quando o mercado está trabalhando com força ou não. Mas pensando no pessoal que está chegando, que não tem essa visão, não tem esse tempo de tela, não tem essa prática, eu desenvolvi outros indicadores para ajudar na tomada de decisão, né? Então, foi com essa ideia que eu compartilho com vocês como funciona os indicadores, né? E como eles podem definitivamente trazer para vocês a consistência, fazer com que vocês ganhem realmente dinheiro e tire vocês deste loop, tá? Você sabe o que é um loop? Loop na linguagem de programação é uma repetição infinita, uma repetição, né, que não se acaba. Então você fica nesse loop pulando de setup em setup, indicador por indicador,
de sala de trade para sala de trade buscando uma solução, um santo graal ou um setup mágico, né? Então, para encerrar essa abertura, tá? São informações importantes que eu estou te passando agora. Mantenha o foco no que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, que eu garanto que eu vou te ajudar e você vai sair desse loop e eu vou te colocar no trilho da consistência, ok? Então vamos lá. Bom, agora eu quero falar rapidamente com vocês sobre os indicadores. Alguns de vocês já conhecem os indicadores, mas como houveram algumas alterações, né, algumas atualizações, eu preciso passar rapidamente. Então nós temos hoje, primeiramente, o Solution Key indicador, né, que foi o primeiro que eu desenvolvi. É um indicador feito com regra de coloração para ser adicionado ao box de Renko. Ele rastreia a tendência e mostra com clareza os pontos de maior fluxo e agressão dos grandes bancos, dos institucionais, né, os famosos. Tem o objetivo de colocar o operador no sentido correto do fluxo do mercado, ou seja, quando você coloca esse indicador no seu box, ele vai te ajudar a você não operar mais contra fluxo, tá bom? Então esse é o Solution Key indicador. Vamos conhecer os sinais dele, né? Os sinais através das cores. Então nós temos o box amarelo, que é o fluxo vendedor, os box azul, fluxo comprador, e daí vem o verde e o vermelho. Qual é a diferença do verde e o vermelho? O verde também é fluxo comprador, porém ainda fraco, está no início. Portanto, é uma entrada mais agressiva e antecipada. Então, quando você vê um sinal verde e você está esperando uma operação para comprar, você tem que ter essa noção de que se você entrar no verde, você está antecipando o movimento, tá? Você está tentando pegar a melhor entrada possível, mas está sendo um pouco mais agressivo e não está sendo tão conservador de esperar efetivamente o azul, onde o fluxo já está um pouco mais forte, tá bom? E o mesmo vale para o vermelho, né? É o início de um fluxo vendedor, porém ainda fraco, portanto, também é uma entrada agressiva e antecipada para vender. O próximo indicador é o Force, tá? Alguns já utilizaram, mas houve uma alteração nesse indicador, tá? Claro que é um upgrade, né? É para melhor. Então ele é um Solution Key Force Exhaustion, tá? O objetivo desse indicador no formato histograma, ou seja, ele não é uma regra de coloração para adicionar ao box, né? Ele é um histograma e o objetivo dele é mostrar no gráfico os pontos onde existe força compradora ou vendedora. Funciona como um termômetro que mede a temperatura, ou seja, a força dos movimentos através de cores, ajudando o operador na tomada de decisão para entrar nos trades. Vamos ver como é que ele funciona. Aqui eu tirei um print do gráfico, então vamos pegar aqui da esquerda para a direita. As barras do histograma verde significam que é uma força compradora, ou seja, existe força. Na versão anterior, existiam cores, né, que começava com um azul clarinho, depois ia para um verde bem clarinho, ia ficando escuro até chegar na exaustão, tá? E também na versão anterior tinha para venda, começava com um rosinha bem clarinho, um laranja, né? Um laranja, depois um rosinha, ia ficando escuro até chegar num vermelho. Então, para ficar mais objetivo, nós vamos trabalhar com menos cores, fica mais fácil de fazer a leitura. Então, nós temos o verde, que efetivamente existe uma força compradora, tá? E nós temos as cores azul escuro, que é uma possível exaustão na ponta compradora. Por que eu uso essa palavra possível? Porque quando mostra esse azul escuro, está mostrando que nesse ponto aumentou a força compradora. Então, é um ponto para você ficar atento para sair do trade, tá? Mas não é exatamente que você deve abandonar na hora o trade. Você fica atento, porque o mercado vai correr um pouco mais rápido, mas logo ele vai voltar. Tanto é que você pode ver aqui, ó, deu esse ponto de exaustão, ele já deu uma voltadinha aqui, aí deu esse ponto de exaustão, ele abriu já com gap no dia seguinte, e no gap do dia seguinte já mostra que esse já é um ponto de exaustão, ou seja, essa descida de mercado, esse gap, né, essa abertura, já mostra uma possível exaustão
na ponta vendedora. A mesma coisa do azul, só que agora na ponta vendedora, tá? Então, o fúcsia, que é essa cor aqui, né? Alguns conhecem como lilás, o fúcsia, é uma possível exaustão na ponta vendedora, tá? E o vermelho é força vendedora. Então, para ficar bem claro, força compradora, verde, as barras verdes. Força vendedora, as barras vermelhas. E os pontos de exaustão, quais são? Para a ponta compradora, o azul escuro, e para a ponta vendedora, o fúcsia. Ok? E este agora é um novo indicador. Estamos adicionando mais um indicador para facilitar a sua vida. Eu tenho certeza que com mais esse indicador e as alterações e o upgrade que fizemos em todos os indicadores, vai te colocar realmente num outro patamar operacional. Você vai ter uma clareza e vai te dar muito conforto para você operar. Tá? Você vai ficar mais tranquilo, vai tirar a sua ansiedade e você vai operar com muito mais tranquilidade. Então, agora nós temos o Solution Key Filter Range. O nome já diz, né? É um filtro. O objetivo deste indicador no formato também de histograma, ou seja, você vai usar 2 histogramas no gráfico, é mostrar de forma clara uma consolidação, né? Uma lateralização, ou seja, local onde geralmente os grandes players montam as suas posições e nestes pontos a cotação fica oscilando para cima e para baixo, sem variar muito, formando pequenos topos e fundos. Geralmente, nesses pontos não há rompimento, nem desses topos nem desse fundo, por um determinado período de tempo, até que ocorra a explosão e o rompimento dessa região. Então, os grandes players ficam montando as suas posições, então o mercado fica um pouquinho para cima, um pouco para baixo, um pouco para cima, e os topos e os fundos não se rompem, geralmente, né? Fica no famoso caixote, que a gente chama, né? Forma aquele famoso caixote, até que de repente aquele grande play que estava montando aquelas posições percebe que acabaram as agressões e o fluxo naquela região, ele faz o mercado andar para o lado que ele quer, fazendo o lucro que ele preveu, tá bom? Então, no que esse indicador vai ajudar vocês? Exatamente a ficar de fora desse período onde o mercado não anda, ele fica fazendo pequenos movimentos e a maioria das pessoas devolvem todo o lucro exatamente nessa região, porque eles entram, o mercado anda pouquinho e volta. Às vezes ele fica com medo e sai. Ou quando não sai, pega no stop. Tá? Então, esse indicador aqui vai ajudar muito vocês a não operar essas regiões. Vamos olhar como é que ele funciona. É só de olhar aqui o gráfico, né, um print do gráfico, na verdade, que eu tirei, vocês podem observar que ele marca as barras brancas, né, aonde há um período em que os blocos ficam para cima e para baixo e não saem muito daquela região, ou não mostra nenhum tipo de força realmente de que vai romper aquela região. Então ele vai mostrando os períodos, né, mostrando as barras brancas, aonde tem a consolidação, a lateralização. Olha isso aqui, ó, como ficou claro e tirou você de entrar em qualquer sinal errado. Tá? Então, as barras verdes é a confirmação de que é um período comprador, existe uma determinada força. Aqui no finalzinho, ó, vocês podem ver que existe a barra vermelha, que está confirmando, né? Lembra do indicador anterior, que também tem verde e vermelho? Então, vai casando as duas cores, né? Verde com verde, tá te dando um ok para comprar, e o vermelho com vermelho, um ok para vender, te tirando justamente destas zonas de lateralização, tá? Mas vocês vão entender muito mais claro como utilizar todos os indicadores na parte operacional que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Beleza, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o operacional com os indicadores, né? Mas já começando a falar sobre o operacional, eu quero começar falando sobre que o operacional é a parte mais simples de entender, tá? Os sinais, os pontos de entrada, saída, é tudo muito simples, tá? Mas antes eu preciso que você entenda alguns pontos importantes do operacional. Primeira coisa, a quantidade de contratos mínimo, o mínimo de contrato que você vai precisar para operar o nosso setup. Tá? 4 contratos. Então, vou ser bem redundante. O nosso operacional precisa de, no mínimo,
4 contratos, tá? Você não vai mais operar um contrato ou 2 contratos. Isso não vai mais levar você para lugar algum, tá? E daí você pode estar pensando assim, ah, mas se eu estou perdendo com um e com dois, quem dirá com quatro? Daí o medo de perder dinheiro atrapalha o seu desempenho, o seu emocional, etc, e etc. E assim, o mínimo de 4 contratos não é porque eu quero que você entre numa posição com 4 contratos, esperando um alvo X de 4 contratos, e é só por isso porque com um contrato você vai ganhar pouquinho. Não é isso que eu estou falando. Quando eu estiver no gráfico, eu vou mostrar para vocês por que tem que ser 4 contratos, no mínimo, para a gente extrair realmente resultado da estratégia junto com os indicadores. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, o nosso operacional precisa de no mínimo 4 contratos, tá? Então, com isso, você se baseando nas margens da B3, que para mini índice você precisa de R$ 100 por contrato e R$ 150 por contrato para mini dólar, tá? Então você precisa ter no mínimo na corretora para operar mini índice R$ 1.200, considerando o quê? Considerando no mínimo 3 stops cheios. O que seriam 3 stops cheios? 3 stops cheios seriam 3 stops com os 4 contratos, tá? Então, uma margem mínima, tá? Não estou dizendo que você precisa ter 1.200. O ideal é que você tenha mais, a 2, 3 mil reais, para você poder operar com tranquilidade, sabe? E para o mini dólar, no mínimo 1.800, tá? A mesma conta. E para operar os dois ativos, eu coloquei aqui uma margem mínima de 3.500 reais. Por que você colocou 500 reais a mais, Alexandre? Porque você não está focando num único ativo, tá? Você não está especializado a operar um único ativo, o que é um tema para um outro vídeo, tá? Que o ideal é que você operasse uma única coisa, ou mini índice ou mini dólar. Operar os dois dividindo tela é mais complicado, você não foca tanto. Então, tem que ter uma margem um pouquinho maior para você poder ter a chance de ter pelo menos mais uma perda ali, né? Dentro do seu controle de gerenciamento de risco, tá? Então, os 4 contratos são o mínimo que faz o mínimo que você tem que ter, né, entre garantias e valor na corretora, e isso faz parte do nosso operacional, tá? Então, preste muita atenção no que eu vou falar para você, tá? Preste muita atenção. Se você chegou até aqui dizendo que este seria o último indicador que você vai assinar, são as suas últimas fichas, tá? Aquela coisa toda, que você precisa tirar o pai da forca, etc, etc, etc. Então, a partir desse momento, eu quero te desencorajar a continuar. Pare aqui mesmo, tá? Pode parar aqui mesmo enquanto há tempo, enquanto você não comprometeu em um dinheiro que você não pode comprometer. Tá? Eu não quero que você use o dinheiro do aluguel, o leite das crianças, o dinheiro da conta de luz, da conta de água, a compra do mês e etc. Tá? Então prestem atenção. Para 4 contratos, você precisa ter no mínimo os valores que eu falei para você, tá? E esse é um dinheiro chamado dinheiro do risco. Você está lidando com o mercado de renda variável. Então é aquele dinheiro assim, é um dinheiro que você separou, que se você perder, não vai fazer você ir morar na rua porque deixou de pagar o aluguel, ou não vai deixar as crianças sem o leite, a Enel, para quem mora aqui em São Paulo, não vai cortar a sua luz, não vai ficar com fome porque perdeu o dinheiro da compra do mês, e etc. Tá? Então, dinheiro de operação de risco é dinheiro do risco. É aquele dinheiro que se você perder você vai ficar triste, é claro, mas não vai desestabilizar a tua vida. Tá? Então, inclusive, abaixo desse vídeo eu vou deixar um link de um outro vídeo que eu tenho que fala a respeito dos 3 pilares de um trade de sucesso. Tá aqui, ó. 3 pilares para sucesso no day trade, tá? Então, se você está nessa situação aqui, tá? Dizendo assim, as minhas últimas fichas eu vou investir um dinheiro que eu não podia, tá? Eu já cancelei a assinatura de pessoas que me procuraram no privado, dizendo que não tinha como continuar porque não tinha nem o dinheiro para colocar na corretora. Eu fiquei pensando, como que assina o indicador sendo que não tem nem o dinheiro para colocar na corretora? Então, não caiam não caiam nisso, gente, tá?
Tô sendo bem sincero para vocês. Se você está nessa situação, eu te desencorajo agora de continuar. Bom, pessoal, continuando aqui a parte operacional, vou mostrar primeiramente para essa nova etapa, para esse operacional novo que nós estamos implantando hoje. Nós vamos usar o stop e o gain da seguinte forma: 11R mini índice, 300 pontos de stop, 300 pontos de gain e alvo indefinido. Tá? Como assim gain de 300 pontos e alvo indefinido? Vou mostrar isso para vocês na tela do gráfico, simulando uma operação. Tá? E o mini dólar, que é o 5R, que nós estamos utilizando, praticamente 11R e 5R como um operacional padrão, tá, dos nossos indicadores. Você vai usar no mini dólar 8 pontos de stop e 12 pontos de gain, também alvo indefinido, eu vou explicar isso para vocês depois. O operacional do 20R e 7R, tá? 20R seria o mini índice e 7R mini dólar permanece inalterados o operacional, tá? Aquilo que nós falamos desde o início é a nossa sugestão para você operar o tamanho desse box, tá? Mas aí você pode adaptar esse tamanho de box no seu operacional. O que nós estamos focado e padronizando nesse momento, tá? O que nós vamos focar agora é 11R e 5R. Se você quiser continuar usando 20R e 7R, você precisa adequar o tamanho de stop e de gain ao seu operacional. Tá? Falando sobre objetivo, objetivo operacional, né? Quanto que você quer ganhar por mês, quanto que você pode perder por mês. Entrando muito nessa questão do assunto gerenciamento de risco, eu posso falar para você o seguinte: gerenciamento de risco e controle emocional é mais importante do que os indicadores e é mais importante do que o próprio setup e qualquer outra coisa que você possa imaginar. Porque se você tem um bom gerenciamento de risco, um excelente controle emocional e um setup meia boca, assim, que te dá um mínimo de acerto do seu dia a dia, quando eu falo mínimo tem que ser acima de 50% de acerto e você é uma pessoa disciplinada para operar, você vai ter sucesso, você vai conseguir extrair resultados. E eu vou mostrar isso para você de uma forma bem prática. Pessoal, olha essa conta, tá? Você vai se assustar. Você fica buscando aí números irreais e quebrando a sua conta. Olha só o que eu vou fazer. Vamos falar aí dos R$ 1.200 para mini índice, tá? R$ 1.200 inicial. 30% ao mês, que é um resultado enorme, se você for analisar. 30% ao mês é enorme. Você está fazendo 2% ao dia, 30% ao mês, começando com R$ 1.200 por 2 anos. Olha que assustador. Em 2 anos você vai transformar R$ 1.200 em 651 mil, né? Porque é esse resultado aqui já considerando os 1.200 que você começou. 651 mil reais. Vamos aumentar o período, porque esse período 2 anos é curtíssimo, né? Curtíssimo. Vamos considerar aqui 5 anos. Você consegue falar esse número aqui? Te desafio, você consegue falar esse número aí? Monstruoso, né? Você se tornaria o quê? Um bilionário? Mas isso é irreal, Alexandre. Isso é irreal. Você sabe por que passa a ser irreal para nós? Passa a ser irreal porque a gente não busca 30 em 15 dias. A gente bate os 30 no mês e daí a gente continua operando e transforma 30 em 2 ou em negativo ou em conta quebrada. Aquilo que nós queremos alcançar em 5 ou em 2 anos, né? Em 2 anos, a gente quer alcançar em meses. E daí a gente quebra a conta e nunca vai chegar em lugar nenhum. Tá? Vamos fazer a conta dos 1.800 para mini dólar. Vamos colocar um valor ainda menor, 15%. 15% num período de 2 anos. R$ 49 mil. 5 anos. 7 milhões. Tá bom para você?
7.889.000, ou melhor dizendo, é esse lado aqui, né? 7.891.197,74 reais. Tá bom para você esse número? É o que você pode fazer se você for um cara disciplinado que segue o plano e o gerenciamento de risco. Do mesmo modo que você busca lá 1% ou 2% ao dia, é a mesma meta que você tem para perda. Bateu 2% de perda no dia, para e opera no outro dia. Não tenta recuperar, que esse é o mal de todos aqueles que saem lá naquele índice de 95% dos trades que desistem do mercado e só perdem dinheiro, tá bom?